Vamos mergulhar na jornada dos anglo-saxões, um povo que não só definiu o rumo da história da Inglaterra, mas que deixou marcas profundas na língua e na cultura que a gente vê até hoje. Vamos entender como eles simplesmente surgiram das cinzas do Império Romano e criaram uma nação inteira. E não foi algo rápido, não. Foram mais de 600 anos. 6 séculos. É uma era marcada por guerras sem fim, claro, mas também por umas transformações culturais gigantescas. Foi bem ali, no meio desse caos todo, que as sementes da Inglaterra que a gente conhece hoje foram plantadas. Mas para a gente entender de verdade como os anglo-saxões cresceram, a gente precisa voltar um pouquinho. A história deles não começa com eles chegando, começa com outra galera saindo, as legiões romanas. Elas foram embora e deixaram a Britânia, sabe, vulnerável. Um convite aberto para quem quisesse chegar. Essa linha do tempo aqui dá uma ideia geral dessa saga. Dá uma olhada nos momentos-chave: a chegada, a formação dos reinos, a treta com os vikings e, claro, o ano final, 1066, que botou um ponto final em tudo. Uma verdadeira montanha-russa histórica. Tá, mas quem eram exatamente esses anglo-saxões? É super importante entender que não eram um povão só, uma coisa única. Pensa neles mais como uma mistura de vários povos germânicos, principalmente anglos, saxões e jutos, que com o tempo foram criando uma identidade própria naquela terra nova. E o que leva um povo inteiro a se mudar de casa? Bom, nesse caso foi uma combinação de fatores. Por um lado, eles foram praticamente expulsos de suas terras por enchentes e pela pressão de outros povos. Por outro, a Britânia parecia um paraíso, terra boa e, o mais importante de tudo, sem ninguém para defender. Era a oportunidade perfeita. No começo, foi na maciota, ataques pequenos, só para testar o terreno. Quase não tinha resistência. Só que esses ataques foram virando uma onda de colonização de verdade. E aí, claro, os moradores locais, os romano-britânicos, começaram a se organizar para lutar de volta. E a gente sabe dessa briga por causa de relatos da época, como os textos de um monge chamado Gildas. Ele conta sobre líderes, como um tal de Ambrósio, que juntaram a galera para uma resistência heróica. Foi uma luta brava, sem dúvida, mas a maré da história era forte demais e, aos poucos, os invasores foram tomando conta de tudo. E dessa bagunça toda, o que surgiu? Uma nova organização política, a Heptarquia, os famosos Sete Reinos. O mais incrível é que esses reinos deixaram uma marca permanente. Pensa nos nomes Essex, Sussex e Wessex. Eles não ficaram só nos livros de história, viraram nomes de condados na Inglaterra de hoje. É um eco direto daquela época. E como era a sociedade deles? Basicamente, uma pirâmide bem rígida. Lá no topo, o rei e a família real. Logo abaixo, a nobreza guerreira e a igreja. E na base de tudo, sustentando todo mundo, a imensa maioria da população. Os camponeses, ralando na terra. A língua que eles falavam, o inglês antigo, é tipo o avô do inglês moderno. A base era germânica, como dá para ver, mas o que fez ela ser única foi essa capacidade de absorver outras influências, sabe? Especialmente do nórdico antigo, que veio com os vikings, e do latim, que era a língua da igreja. Quando chegaram, eles eram pagãos, tinham as próprias crenças, mas uma mudança espiritual gigantesca estava vindo. O cristianismo chegou com tudo e por dois lados: missionários celtas vindo da Irlanda e uma missão oficial de Roma. Essa conversão mudou completamente o jogo. Com o cristianismo vieram os mosteiros, e eles viraram centros de conhecimento, de cultura e de muita, mas muita riqueza. Só que toda essa prosperidade, meio que ali dando sopa sem muita defesa, acabou virando um alvo gigante para uma nova e terrível ameaça que estava surgindo no mar. Grave bem esta data, 793. Esse ano é sinônimo de terror na história inglesa. Foi quando os vikings atacaram e saquearam o mosteiro sagrado de Lindsforn. E não foi só um ataque. Foi um ato que chocou todo mundo cristão e deu o pontapé inicial para a era viking na Inglaterra. E o mais irônico disso tudo é que anglo-saxões e vikings tinham raízes parecidas, germânicas. Mas agora, os objetivos eram totalmente diferentes. Os anglo-saxões queriam se estabelecer, cultivar a terra. Os vikings, no início, só queriam saquear. Esse choque de interesses, claro, resultou em décadas de guerra brutal. O ataque viking foi tão pesado, tão implacável, que os reinos anglo-saxões foram caindo um por um. A própria ideia de Inglaterra quase deixou de existir ali mesmo. Mas foi justamente nesse momento de desespero que a necessidade criou um herói, um líder que ia mudar tudo.
E esse líder era Alfredo, o rei de Wessex. Ele é o único rei na história da Inglaterra com o título de O Grande. E não é para menos. O cara não só parou os vikings na marra, como também foi um gênio, construiu fortalezas, criou uma marinha e, mais importante, investiu na educação e na identidade inglesa. Ele praticamente criou a Inglaterra unificada. Depois do Alfredo, a Inglaterra até teve um tempo de paz, mas o fim da era anglo-saxã veio de repente e com muita violência. O ano de 1066 foi uma loucura total. O rei morreu sem deixar herdeiro, e aí começou uma briga pelo trono que resultou em 2 invasões gigantes e 3 batalhas sangrentas. E o clímax dessa confusão toda foi a Batalha de Hastings. De um lado, o exército anglo-saxão exausto, do rei Harold. Do outro, os cavaleiros normandos de Guilherme, o Conquistador. A batalha foi longa, mas o ponto de virada foi a morte do rei Harold. Sem o líder, a resistência anglo-saxã simplesmente acabou. A lenda, que ficou famosa na tapeçaria de Bayeux, conta que Harold Godwinson, o último rei anglo-saxão, morreu com uma flechada no olho. Com a morte dele ali no campo de batalha, o reinado de 600 anos teve um fim repentino e brutal. A chegada dos normandos mudou tudo. Uma nova elite que falava francês tomou conta do poder, da terra, de tudo. Mas, e aqui tem um ponto fundamental, enquanto a nobreza anglo-saxã foi varrida do mapa, a língua e as tradições do povo comum sobreviveram. Elas continuaram ali, evoluindo e se tornaram a base da Inglaterra que conhecemos. Então, olha só que paradoxo. O poder político dos anglo-saxões acabou de forma drástica em 1066. Mas o legado deles, esse tá mais vivo do que nunca. Tá na língua inglesa, na organização das cidades, nas leis. O que nos leva a uma última pergunta para pensar. O fim do domínio significou o fim do povo? Ou será que a Inglaterra moderna, lá no fundo, ainda é profundamente anglo-saxã?